Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá? Eu estou aqui com o meu computador aberto e eu vou ler aqui com você no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o 46 e o 52. Eu vou ler aqui somente com você o 51. Depois nós vamos abordar aqui a mensagem que o Senhor quer falar. E diz assim: Jesus falando disse-lhe: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pensa num homem persistente. Pensa num homem que não se calou. Eu não sei se você sabe, mas naqueles tempos, qualquer pessoa que tinha uma deficiência, ela era rejeitada pela sociedade. Toda pessoa que sofria ou padecia de algo, ela não era tratada no mesmo nível que qualquer pessoa normal. E nos dias atuais nós também vemos muito isso. Mas naquele tempo ainda era pior. E ele, como um cego, ele dependia completamente das esmolas que ele recebia. Por quê? Porque ele não via. E se ele não via, ele não conseguia usar as mãos para trabalhar. Porque as minhas mãos, ela alcança aquilo que eu vejo. Uma pessoa que tem uma deficiência física, ela tem uma audição muito sensível, então ela ouve muito bem. E eu entendo que esse homem aqui, ele ouviu falar que Jesus estava na cidade. Jesus, ele vinha da Galileia e ele já por alguns dias ele estava caminhando em direção a Jerusalém. E Jesus, ele quando chega em Jericó, e com certeza ele fez milagres e transformou vidas, Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Então, os ouvidos dele estavam muito atentos àquilo que o povo, que as pessoas falavam à sua volta. Quando ele percebeu que Jesus estava saindo de Jericó para seguir viagem, Bartimeu entendeu que não podia perder a oportunidade de chamar por esse Jesus que ele reconhece como filho de Davi, ou seja, como Messias, que há muito tempo já era anunciado que ele viria. Jericó, para quem não sabe, Jericó foi um lugar, é uma das cidades mais antigas, né, simbolicamente falando, porque foi lá que Josué, mais o povo de Israel, derrubou as muralhas, aquelas muralhas gigantescas que ninguém tinha força, mas só através da oração, através, né, da obediência, que houve essa destruição. Então, Jericó é um lugar de coisas extraordinárias, desde aquele tempo mais antigo. Então, o cego Bartimeu, ele estava num contexto de fé, praticamente de fé, entendeu? Ele estava num lugar que ele sabia, aconteceu muita coisa aqui e pode acontecer mais. E tenho certeza, eu posso trazer aqui para vocês que ele ouviu sim falar que Jesus havia curado em Jericó. Por isso que ele despertou quando sabia que Jesus já estava saindo da cidade, ele não poderia perder a oportunidade de falar com esse Jesus. O que me chama a atenção na história de Bartimeu é que Bartimeu não só tinha fé, né, porque a fé dele movia as pernas dele, a fé dele movia a ação dele, a fé dele movia o desempenho dele. Quando eu tenho fé, e mesmo que as coisas, porque no caso dele era impossível, era uma cegueira que, se hoje na medicina atual é impossível, né? Ainda há casos de pessoas que voltam a ver, mas tem pessoas que não têm intervenção médica que possa resultar em algo positivo. Aí o que acontece? Se hoje, atualmente, mesmo com toda a tecnologia avançada pelo mundo, não tem acontecido isso, imagina naquele tempo. Então era uma impossibilidade para aquele cego. O que acontece? Acontece que, eu sempre falo, as impossibilidades para nós é Deus falando assim, é impossível para você, mas não para mim. É impossível para você, mas não para mim. Eu posso operar naquilo que você acha impossível. O cego Bartimeu, ele entendia uma coisa. Eu tenho certeza, ele já tinha ouvido muitas coisas. Porque quando ele está sentado ali à beira do caminho, ele ouvia pessoas passando, ele ouvia pessoas comunicando, ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar dos discípulos de Jesus.
Você que está aí desse lado que você está me ouvindo, você chegou até a esse Jesus porque alguém falou para você. Você ouve as mensagens todo dia porque alguém um dia anunciou o evangelho do reino de Deus para você. O evangelho de Cristo para você. Então é por isso que você vem buscar todos os dias uma palavra de conforto da parte de Deus. Bartimeu não foi diferente. Ele não podia perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque ele não conseguiria depois alcançar Jesus. Mesmo que ele quisesse ir atrás de Jesus, ele não conseguiria, porque não teria apoio suficiente para fazer com que ele fosse até Jesus. Era a única oportunidade que ele tinha naquele momento. Tem coisas na nossa vida que é a última oportunidade. Tem momentos na nossa vida que é a oportunidade que Deus está te dando. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que perdem as oportunidades que a vida, que Deus, eu falo que a vida no sentido porque Ele é a própria vida, que Deus, Ele nos dá. Tem oportunidades que Deus está dando para você, de você ser uma pessoa melhor. Mais um dia de vida para você se arrepender dos seus pecados. Mais um dia de vida para você converter a Deus. Mais um dia de vida para você se voltar de coração ao Pai. E nós perdemos as oportunidades da vida. Só que Bartimeu não. Essa é a minha oportunidade, porque Jesus estava saindo de Jericó e conforme a impossibilidade dele, ele sabia que já não podia alcançar esse Jesus. Nós temos impossibilidades constantemente. Todos os dias nós lutamos contra alguma coisa que nós não conseguimos pelas nossas próprias mãos solucionar. Mas eu creio numa coisa, a fé. Porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela faz que eu conquiste coisas que diante do olhar humano não pode ser, isso não pode acontecer, mas com a fé eu posso sim. Eu já vi e ouvi pessoas que estavam à beira da morte. Eu já vi pessoas que estavam prestes mesmo a se entregar e Deus mudar a sorte da pessoa. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina e serem curadas. Eu já vi e já ouvi. Já vi testemunhos de pessoas que não tinham sequer possibilidades de uma nova vida e Deus restaurou. O que eu tiro desse capítulo aqui, no Evangelho de São Marcos, é que Deus, Ele passa, Ele vem e Ele te dá a oportunidade de expressar aquilo que você quer. Vamos dizer que Jesus não sabia o que Ele precisava. Jesus sabia muito bem o que Ele precisava. Jesus sabia que Ele era cego. Jesus sabia que Ele precisava de uma intervenção divina. Mas aí que nós entendemos que Jesus estava dando a oportunidade para aquele cego, Bartimeu, expressar o desejo dele, a fé dele, a vontade dele. E Deus, Ele faz isso conosco. Ele sabe o que você precisa nesse exato momento. Ele sabe a porta que você pediu para que Ele abrisse. Ele sabe do momento que você entra no seu quarto em oração. Ele sabe do momento que você tira um tempo de jejum em oração e o propósito que você apresentou. Ele sabe de tudo isso. Mas por que Deus, Ele quer que você ore e busque a face dEle? Porque Ele está te dando a oportunidade de expressar os seus desejos. Ele está dando a oportunidade de você expressar as angústias da sua alma. Qual era a angústia da alma de Bartimeu? Ser limitado. Tenho certeza, nem tanto era cegueira, mas sim a limitação de não conseguir aquilo com as próprias mãos. Jesus pergunta para ele assim, o que queres que te faça? Não é? O que queres que te faça? Porque muitos falavam assim, olha, cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele não te ouve. E quantas pessoas, e eu sempre falo que quanto mais próximo de você, parece que mais é usado para te enfurecer, para te entristecer. Os da própria casa. Mas aqui nós estamos a ver que era um contexto de muita gente. E todos queriam a atenção de Jesus. Mas entende uma coisa, que ele recebeu a atenção de Jesus. Por quê? Pela persistência. Enquanto muitos mandavam ele calar, ele persistia. Eu vou lutar até o fim. Porque essa é a minha oportunidade. É aqui que eu sei que Jesus pode mudar a minha sorte. Ele poderia somente gritar, falar, se ele ouvir bem, se não ouvir, amém. Não, ele estava gritando porque ele sabia que se ele me ouvir,
Ele vai fazer algo na minha vida. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que por 12 anos padecia disso? Ela também tocou na orla da veste de Jesus. E ela estava no meio da multidão, sabendo que não podia estar no meio da multidão, mas ela enfrentou os preconceitos daquela época, ela enfrentou os próprios medos para tocar em Jesus. E o que eu quero dizer para você, vai ser uma mensagem rápida, mas o Espírito Santo sei que vai falar com você, é que eu tenho que enfrentar os meus medos, enfrentar os preconceitos das pessoas, porque as pessoas, elas vão sim ter preconceito, principalmente quando não conhecem o Deus que você serve. Muitos vão rir de você, outros vão debochar da sua fé, outros vão te criticar pelas costas porque não tem nem coragem de te criticar na sua cara. Mas se você for persistente, como esse homem foi, Bartimeu foi, você vai alcançar lugares muito grandes, porque o que ele alcançou era um lugar muito grande, porque ele começou a ver tudo aquilo que ele não via. Se você persistir, você vai começar a ver coisas que ninguém consegue ver. Deus vai te dar direções para você, Deus vai te dar direções que pessoas que queriam ter e que não têm. Deus vai te dar direções em negócios, pessoas que estão me ouvindo aqui, que querem ser empresários, né, quer ter o seu próprio negócio, que Deus vai te dar direções que muitas pessoas queriam e não vai ter. São estratégias que Deus vai fazer. Por quê? Pela sua persistência e pela sua fé. Porque as pessoas não davam calar. As pessoas, elas vão aparecer e vão falar, para com isso. Não continue nisso. Para quê? Imagina se Bartimeu tivesse ouvido aquela multidão. Sabe o que havia acontecido naquela época? Continuaria cego e não estaria registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Então eu tenho que persistir naquilo que Deus colocou no meu coração. As pessoas vão falar para você desistir. Elas vão olhar para você e vão falar assim, não, desista disso, isso não é para você. Esse sonho é muito grande, voltar a ver? Não. Tira isso da sua cabeça. Mas eu vou me apegar com o que Deus está falando? Ou eu vou me apegar com o que o homem está me orientando? O homem nem consegue orientar a si próprio, quanto mais a sua vida. O que o Espírito Santo está falando assim, se você for persistente, se você usar porque a persistência e a fé, elas andam junto. A fé é uma persistência, você está usando a persistência para alcançar aquilo que você sabe que não consegue com as suas próprias forças. Então, a fé e a persistência, elas caminham juntos. Então, você vai persistir. Porque tem pessoas que têm fé, mas não persistem, desistem. Ah, fulano falou que não vai dar certo, então eu vou desistir. Não, não vou desistir. Vai dar certo. Vai. Eu vou chamar a atenção de Jesus. Jesus, ele para e ele fala assim, vai. Para onde? Porque agora você consegue ver. A tua fé te salvou, vai. Sabe, aquele homem, a Bíblia fala assim, olha, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós falamos todos os dias isso com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a palavra diz lá no 49, Jesus parou, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém. Mas por que ele insistiu tanto? Não. Ele está pedindo para ter misericórdia dele. E o Senhor tem misericórdia todos os dias da nossa vida. E Jesus disse assim, chama-o. E lá foram chamar. Aí depois, presta atenção. Aí chega lá uns e fala assim, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Mas antes mandaram ele calar a boca. E agora pede para ele ter bom ânimo. Porque Jesus parou por causa dele. Você não entende o poder de Deus. Você não sabe o que Deus faz por você. Deus te ama tanto. Mas Deus te ama tanto. Assim como Deus te exorta, assim como Deus te corrige, Ele te consola. Jesus estava consolando aquele homem que por muito tempo, jamais imagino eu, que nunca teria sido consolado por ninguém, abandonado. Ele te ama muito. Ele te ama muito. O amor de Deus é incomparável. Você não tem nada nessa terra que compare com esse amor. E por amar você, Ele preocupa com você.
E esta palavra é para você que está aí pensando assim, mas muita gente fala, muita gente diz que isso não vai dar certo. Mas o meu coração, eu sempre falo, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para o meu coração, é como uma brasa, ela fica ali ardendo. Quando Deus tem um sonho para fazer na nossa vida, para realizar, é uma brasa, ela queima, ela arde. Mas essa brasa é diferente porque ela não apaga. Passa o tempo que for, mas aquela brasa ela está viva no seu coração. Eu sei que Bartimeu tinha essa brasa acesa no coração, mas ele não sabia de onde é que viria esse grande milagre de voltar a ver. Acha que por muitas vezes ele sentado à beira do caminho imaginava, nossa, seria tão bom se eu pudesse ver o que está passando, o que está se passando. Seria tão bom se eu pudesse ver quem é a pessoa que está falando comigo agora, ver o sorriso, o rosto, ver a natureza. Muitos falam de árvores. O que são árvores? Os pássaros. Quem são os pássaros? Como são os pássaros? Acha que Bartimeu todos os dias não pensava dessa forma? Mas havia uma brasa dentro dele, ativada pelo próprio Espírito, para que quando chegasse o momento, viesse a persistência. Deus, essa brasa é a fé. Essa fé está dentro de você. Pode falar em o que quiser, mas você crê que Deus vai fazer. Aí quando chegar o momento, sabe o que Deus fala? Agora você vai persistir. Como? Correr atrás, agir. Porque eu vou fazer, então eu tenho que persistir. Essa brasa está dentro de você há muito tempo. Está chegando um momento em que Deus vai falar assim, agora você vai correr atrás daquilo que eu coloquei no seu coração. Persista. Não desista. Não desista jamais das coisas de Deus. Deus é poderoso para fazer sim. Ainda que muitos estão dizendo para você que você, às vezes até chama a gente de maluco, né? Ah, você é maluco, você tem imaginado coisas assim que não faz sentido. Não interessa. Se foi Deus que falou comigo, essa brasa está ardendo dentro de mim e eu vou persistir. Vou até o fim. Comecei e vou até o fim. E a palavra diz assim que esse homem, ele foi honrado de uma maneira que ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Ele antes nem via o caminho. E de repente ele já começou a seguir Jesus pelo caminho. Pela sua fé, pela sua persistência, você vai começar a ver caminhos que você antes não via. Você vai ver coisas que antes você não conseguia ver, e mesmo que tentasse. Porque apareceu Jesus no cenário. E quando aparece o Senhor Jesus, tudo muda. Então o Senhor está dizendo para você, pela sua persistência, pela sua fé, você vai receber uma visão nova e você vai alcançar lugares novos. Bartimeu começou a pisar em terras que ele não pensava em pisar, porque ele pensava, meu lugar é aqui, é pegar essa capa, porque a capa era tudo que ele tinha. A palavra diz assim, quando chamou, Jesus mandou chamá-lo, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que era a capa para ele? Tudo que ele tinha. Era tipo uma manta que ele usava para sentar, era um pano que ele usava para colocar no chão para pedir esmola, era uma manta que ele se protegia durante o frio da noite, era tudo que ele tinha. Mas ele sabia, esse tudo que eu tenho não é maior de tudo aquilo que eu vou ter em Deus. Tem pessoas que trocam tudo por Deus, mas tem outras que trocam Deus por tudo. Percebeu? Tem pessoas que trocam tudo para ter Deus. Só que outras pessoas trocam Deus para ter tudo nesta terra. Bartimeu não. Ele usou a inteligência. Ele tirou tudo que ele tinha, que era a capa. Era o que ele tinha. Por causa de Jesus. Foi a melhor troca da vida dele. Isso significa que eu não devo me apegar às coisas materiais. Não devo me apegar às coisas terrenas, porque isso aqui, num estalar de dedos, vai desaparecer. Mas o reino é eterno, a salvação é eterna. Então ele trocou tudo que ele tinha para receber de Jesus. E diz a palavra que ele seguia Jesus pelo caminho. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia.
você tenha fé. E Deus está dizendo para você, agora você vai persistir naquilo que está ardendo dentro do seu coração. Porque Deus está abrindo caminhos para você passar. Deus está levando para caminhos que você não esperava, mas Ele está te levando para caminhos, para você ir, para você passar e para você alcançar. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Deus está tirando toda a venda dos seus olhos. Antes você não conseguia ver, mas Deus está falando, você vai passar a ver. São novos caminhos, coisas que você, nossa, eu nem sabia que isso existia. Ou você pensava, nossa, eu nunca vi isso. Realmente você nunca viu, mas você vai passar a ver por causa da sua fé e por causa da sua persistência nele. Ele está parando agora para atender, para ouvir você, expressar o seu desejo, a sua fé. Ele está parando você para ouvir você falar qual é a sua vontade, qual o seu desejo, o que você precisa dele. O desejo de Bartimeu era ver. Eu não sei qual o seu desejo, mas Deus está dizendo para você, pela sua fé, pela sua persistência, você vai começar a andar por novos caminhos. E vai começar a ver esses caminhos, porque antes você não enxergava, não via, porque estava cego. Mas você vai passar a ver. Diz o Senhor para você, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijinho no seu coração. Amém. Tem algo estranho acontecendo comigo. Sinto o peito mais que acelerado. A preocupação é mais forte agora. E se tento esquecer, mas fica insuportável. O sono desapareceu e já não sonho como antes. O medo vem segurar minha mão. Ironicamente me pergunta, posso ser seu companheiro de jornada? Um sussurro lentamente vem e uma voz calma me acalma. Tenha calma, não se desespere, tudo ficará bem. Parece impossível e até irônico, mas também me lembro que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, e crer nos momentos difíceis é para pouco. Sim, Pai, segurarei nas tuas mãos, descansarei no teu colo, habitarei no teu secreto, me esconderei no teu refúgio, lançarei os meus temores a ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Não quero medo próximo de mim, nem a incerteza como a mais chegada. Se Deus habita em mim, tudo isso se dissipa. Eu volto a me deixar, coloco a cabeça no travesseiro